Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu já estou abrindo aqui o vídeo, né? Para que as pessoas que forem chegando, elas já tenham condição de entrar e querer participar dessa live que a gente está fazendo hoje, né? Ela é uma live de um assunto que para nós que trabalhamos na rede estadual de Minas Gerais é um assunto muito pesado, muito difícil, muito caro para nós, porque ela implica na vida do servidor que é designado, né? E nós somos muitos designados no estado de Minas Gerais. Então eu já tá faltando alguns minutos, eu marquei para as 18h30, né? Mas eu já vou deixar aqui aberto para as pessoas irem chegando, irem entendendo o que está acontecendo, né? É, nós estamos já num ano assim muito difícil, né? Por vários problemas, essa questão da pandemia, aqui no Brasil, né? Minas Gerais, a gente está aí com. E nesse momento, muita dificuldade, né? Para a gente entender como é que isso está acontecendo. E no meio disso tudo que a gente está passando, com teletrabalho, né? O Supremo Tribunal Federal pega e julga uma ação que está lá tramitando desde 2015. Então, assim, a ideia de propagar esse assunto não é. Eu vou conversar isso com vocês com muita tranquilidade, né? Porque a ideia não é fazer terrorismo, é esclarecer. A gente precisa ter esclarecimento porque nós já estamos em junho, né? Daqui para o meio para o final do ano, a gente sabe que passa muito depressa e a gente todo motivo de quando é que vai ter legislação, uma resolução, né? Para inscrição. A resolução, depois vem a resolução que vai fazer a gente escolher as vagas, e depois vem a resolução do quadro de pessoal, né? Então é assim, a gente que a gente passa, né? E de certa forma fica bastante difícil assim da gente passar isso tudo sozinho nesses tempos que as coisas estão acontecendo, né? É, a gente tem estado na escola, tem 4, anexo 5 para a gente preencher, né? Aquela dificuldade toda que a gente tem passado. Então, a ideia de conversar com vocês, que são trabalhadores da educação de Minas Gerais, sobre esse tema, né, das designações e da declaração de inconstitucionalidade do processo de designação em Minas Gerais, em todos vocês, né, que me conhecem, que sabem da minha seriedade com a educação, com o cuidado que eu tenho de passar as informações, né, de checar as fontes, de ver de onde que está saindo as informações, né? E a ideia realmente não é produzir aqui com vocês, com ninguém, nenhum terrorismo, não é isso. A ideia é a gente saber o que está acontecendo, para a gente não ser pego de surpresa e cobrar daquelas pessoas que a gente tem que cobrar, né? Dos sindicatos que representam a educação, né? Nós temos que cobrar posicionamento deles, dos parlamentares que representam a educação, a gente tem que conversar com eles também, né? E essas pessoas todas que a gente tem conhecimento, porque isso demanda de um grande esforço para isso que a gente vai discutir aqui hoje. Bom, feito esse preâmbulo aí da nossa conversa, vamos lembrar o que significa designação, né? A designação ela é uma contratação em que o poder público pega uma pessoa que tem uma habilitação ou que tem alguns pré designa ele, quer dizer, manda ele fazer uma determinada função, certo? Então por isso que é designar. O Estado está te designando para uma função pública. Então todos os contratados eles têm uma função pública. E para nós, né, que estamos na educação, é muito importante a gente pensar isso, porque a lei que regula o processo de designação
em Minas Gerais, ela é de hoje, né? Ela é de 1990. Quer dizer, uma lei que no final desse ano de 2020, essa lei ela faria exatos 30 anos. Eu comecei a trabalhar na rede estadual, que foi em 1993, né? Essa lei já existia. Imaginário, inclusive no meu, isso era uma coisa que em Minas Gerais estava tranquila, superada e tudo mais. Beleza. Quando a gente começou a pensar mais nisso, né? A gente tem um histórico de legislações que envolvem educação que são constitucionais, inconstitucionais. E isso a gente tem um preço muito caro quando a gente fala disso. Na época da Lei 100, a gente falava com as pessoas, gente, a Lei 100 é constitucional, a Lei 100 não vai passar. Muita gente brigava, virava a cara, falava que não queria saber, né? Que a gente torcia contra e tal. Chegou em 2015, acabou a Lei 100 e teve problemas que a gente vai falar aqui na noite de hoje, né? Então, boa noite para todo mundo aí que está chegando, né? E para vocês terem ideia, tanto que Minas Gerais faz essas legislações assim doidas, né? Que há pouco tempo atrás, bem recente, já de 2015, foi colocado na lei do piso na lei de reajuste para que Minas chegasse ao piso salarial, que os diretores que tinham apostilas antigas, eles podiam receber um salário assim em dobro, ou até um pouco mais do que isso, agora não sei a conta ao certo. Mas teve gente que ganhava 2, 3 mil, foi ganhar 8, gente que ganhava mais do que isso foi ganhar 15, gente que ganhava mais do que isso foi ganhar 14, 12, 11, enfim. Certo é que o Tribunal de Justiça também considerou isso inconstitucional. Eu até participava de um grupo com alguns ex-diretores e quando eu falei com eles que a chance, né, de reverter a inconstitucionalidade era pequena, alguns até brigaram comigo como se eu estivesse torcendo contra eles. Não é isso. Eu gosto, gente, de falar para as pessoas aquilo que é certo, aquilo que você pode até não gostar, mas é aquilo que é a verdade. Então, quer dizer, não posso esperar chegar ao final do ano, né? E todo mundo que, igual eu, tem um cargo designado e a gente ser pego de calça. Então, na educação, quem é que pode ser designado? Professores, especialistas, ATB, ASB e inspetores escolares. Então, quando a lei preveu isso, né? Ela, lógico que foi lá em 1990, quando ela falava sobre essa questão da designação, ela, na verdade, seria uma coisa que fosse assim, temporária, né? Então, a lei que trata sobre o processo de designação no Brasil, em Minas Gerais, que é a Lei 10.254 de 1990, ela lá não é a lei inteira que foi considerada inconstitucional, é apenas o artigo de número 10. O artigo 10 da Lei 10.254 é que trata da designação. Ele diz o seguinte: para suprir a comprovada necessidade de pessoal, poderá haver designação para o cargo, para função pública nos casos de substituição durante o impedimento do titular, cargo vago e exclusivamente até o seu provimento, desde que não haja candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente. Foi justamente nesse artigo 10º aqui, nos incisos, né, no 1 e 2 e nas outras alíneas que vêm, lá no meio disso aqui tudo, né, na época o legislador colocou os serventuários e auxiliares de justiça. Porque a gente sabe que quando se fosse só o problema da educação, aí tudo bem, mas envolve uma outra categoria. Como eu estava dizendo para vocês, né, a lei é de 1990, e no dia 2 de abril de 2015, o antigo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, né, entrou com uma ação questionando essa lei. Então, tem uma coisa que tem que ficar bem clara.
Quem entrou contra a lei não foi a Assembleia Legislativa, não foi o governo do estado, não foi o sindicato, Sindiúti, não foi a PPMG, não foi o Sindipúblicos, desculpe, não foi sindicato, foi o direto procurador da República. Provavelmente porque há anos e anos a fio, o processo de designação de Minas Gerais, ele é um processo muito sofrido, né? Ele é um processo muito difícil que as pessoas às vezes tinham, né? Com a designação online para alguns cargos isso diminuiu, mas a pessoa saía andando atrás de escola. Aí veio, a gente organizou algumas aqueles cargos que geralmente as pessoas criam mais, mas mesmo assim é muito difícil. Você pode pensar o seguinte, bom, então esse procurador Rodrigo Janot não fosse mais designado? Não. O que ele entendeu, o que ele enxergou de fato na legislação? Veja bem, ele falou o seguinte, olha, se existe um concurso público, e o Estado divulgou tantas vagas, a legislação em Minas Gerais fala que esse cargo ele tem que ser provido primeiramente pelo concursado. Aí você pode falar assim para mim, mas Jacques, é assim. O primeiro critério é o concursado no município, depois é o concursado para outra localidade. Beleza. Só que qual é o grande problema? É que aquele cargo, ou vários cargos, seja de professor, de especialista, de ATB, de ASB, das novas funções que surgiram, por exemplo, professor de apoio, professor da sala de recursos, esses cargos repetidamente eles são colocados para designação como cargos vagos. Então quer dizer, aquilo que deveria ser uma exceção se tornou regra. E foi justamente isso que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele questionou. Ele falou, olha, esse artifício que o governo de Minas Gerais está utilizando desde 1990, ele é um artifício que fere o artigo 37 da Constituição Federal, onde fala que quando no Estado existe cargo vago, o Estado tem que fazer o concurso. É isso. A gente sabe que para muitas funções, né, muitas funções que existem dentro da educação, existe concurso vigente. Então todos nós temos que pensar isso, né? Mas e aquelas categorias que não tem? Bom, o procurador ele foi além disso, porque ele fala o seguinte, olha, o fato de haver todos os anos designação para o mesmo cargo e a pessoa vai acumulando 1, 2, 3, 5, 10, 12 anos, 15 anos que ela está no cargo e esse cargo está vago, por que esse cargo não foi preenchido por concurso então? Ok? Então, justamente, esse é o questionamento. São milhares de cargos que existem no Estado, na educação, né? E esses cargos não são providos por... Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o meu sobrinho que entrou aí agora, o Lucas, para o meu amigo professor Neivaldo, que também entrou aqui, minha amiga Carla Beatriz Brasileiro, minha grande colega, e outros tantos que estão aqui, né? Eu queria mandar um beijo para todo mundo, minha amiga Gisele, que foi diretora, agora minha colega de escola, né? Então eu queria dizer para vocês, pessoal, voltando à questão da designação, que é isso que todo mundo tem que pôr na cabeça. Onde é que está a ilegalidade do processo de designação? A ilegalidade não está porque você foi designado ou porque eu sou designado pelo tempo de serviço ou mesmo porque eu sou concursado. A ilegalidade, segundo o procurador Rodrigo Janot, está no fato de todos os anos os cargos vagos serem ocupados por pessoas que não têm concurso e o Estado deveria, por obrigação, prover esses cargos por concurso. É isso que está acontecendo, né? Então, todos nós, a gente tem que pensar o seguinte, existe na Constituição brasileira uma regra que é referente ao concurso público e ela diz que os cargos do serviço público ele tem que ser provido por concurso. Só existe
né, uma possibilidade que foge à excepcionalidade, que é quando o Estado consegue, né, por meio da. E deixar muito bem claro, se antes já existia uma possibilidade de terceirização das funções da educação, só para as atividades fins, a gente tem que lembrar que no governo Temer foi aprovada uma lei que permite a terceirização também das atividades iniciais e atividades de meio. Né? Então, quer dizer, se não existe concurso, pode existir a terceirização. É isso que a gente tem que deixar isso bem claro. A terceirização está prevista na lei federal. Se alguém falar, não pode existir terceirização, vai estar mentindo para você. Pode. A gente pode não concordar. Eu, por exemplo, não concordo. Né? Então a gente tem que pensar o tempo disso. Então, gente, só para vocês terem ideia, eu vou ler para vocês um trecho do texto que eu escrevi. O procurador-geral, Rodrigo Janot, alegou que havia autorização constitucional para designação de pessoas sem prévia aprovação em concurso público para o exercício de funções públicas permanentes. Então, todos nós que estamos aí, todas as pessoas que estão assistindo, nós conhecemos pessoas da mesma escola, ou ainda que estejam em escolas diferentes, que estão designadas há 5, 10 anos em cargo vago, né? E isso, segundo o promotor, é o que não deveria acontecer. Segundo ele, é isso que é ilegal. É isso que e a culpa não é nossa, a culpa é do Estado, né? Porque o Estado é que deveria prover de alguma forma de consertar isso. O Aécio e o Anastasia tentaram burlar isso fazendo a Lei 100. E a Lei 100 foi considerada inconstitucional justamente porque ela não atendia o artigo 37 da Constituição. Então, todos nós temos que deixar isso assim com uma clareza, né, na nossa cabeça. Isso não foi uma ação contra nós designados, foi uma ação contra o Estado de Minas. Né? Por quê? Veja bem, dito isso tudo, o Supremo Tribunal Federal declarou que aquele artigo 10º da Lei Estadual de 1254, ao permitir a designação temporária em cargos vagos e essa designação ela se repetir sistematicamente para os cargos vagos, viola o princípio do artigo 37. Por quê? Olha aqui, segundo o procurador, né, o Estado, e o Supremo Tribunal concordou com isso, né, o Estado errou permitindo sucessivas contratações temporárias que perpetuaram indefinidamente precarizando as relações trabalhistas. Você pega, por exemplo, um ASB, ele trabalha no Estado, né? Uma senhora, uma ASB, trabalha no Estado por 30 anos, ela faz os 60 anos de idade, ela pode aposentar. Ela não aposenta no Estado. Ela vai ter que fazer uma via crucis atrás das contagens de tempo dela, para arrumar uma contagem de tempo, que vai lá para Belo Horizonte, depois ela volta para Uberlândia, que é o nosso caso, e depois tem que levar ela para o INSS para depois a pessoa aposentar. Quer dizer, tem mais uma coisa, que quando o designado ele ainda aposenta, ele ainda perde o vínculo que ele tem com o IPSENG. Olha para você ver que situação. Por isso que nós, enquanto designados, nós temos uma relação precária de trabalho. Porque, na verdade, né, o Estado não tem um contrato fixo conosco, então ele não... Por exemplo, se a gente da pandemia, por exemplo, nós no Estado nós não temos seguro-desemprego, o designado não tem. O designado não tem FGTS. Tudo bem, gente? É isso que quando o Procurador-Geral da República ele está falando em precarização, ele está falando sobre isso. Né? Por exemplo, uma pessoa que sair do Estado, né, que venceu o contrato dela no dia 31/12, ela vai ganhar mais um salário que é o rateio de janeiro. E se ela não conseguir uma designação de novo, ela não tem seguro-desemprego. Ela não tem o FGTS, não tem multa de FGTS, não tem nada. Então a relação do designado com o Estado ela é tão precária, mas tão precária, que o designado ele sai com a mão na frente e uma outra atrás, e se ele não tiver designado, ele perde inclusive o vínculo com o IPSENG, e aí ele não tem, com todos os problemas que a gente sempre fala que o IPSENG tem, precisa melhorar, né? Nós estamos vendo aí o caso, por exemplo, do IPSENG não cobrar
não custear, né? Mas quando a pessoa perde a designação, ainda é pior, porque nem o IPSENG ela não tem. Então, são essas precarizações de trabalho que são levadas a fio, né? Que a gente vê que é o erro. São de vários governos em Minas Gerais que, por meses, sequencialmente, eles vieram adotando a prática da designação como uma forma de burlar o artigo 19, em síntese, porque também o designado ele é barato, como eu estava dizendo para vocês. Né? O designado ele só está na folha de pagamento do Estado, mas no afastamento dele por muito tempo ele vai bater no INSS. E tem muita gente que quando vai para o INSS, chega lá tem problema com perícia. Quer dizer, o Estado fala, não é problema meu, é problema do INSS. Né? Então, quer dizer, nós temos aí dessas relações precárias de trabalho, e essas relações precárias de trabalho, elas precisam ser resolvidas. Como eu estava dizendo para vocês, né? E quando o relator desse imbróglio, né, das designações em Minas Gerais foi o ministro Luiz Fux, eu sei que algumas pessoas até fazer. Não, gente, o STF tem muita coisa para fazer. E uma delas é justamente apontar onde é que a lei está errada. É isso que a gente precisa pensar. O menino, só para vocês terem uma ideia, em 2014, votando uma matéria de repercussão geral, o STF já tinha escrito o seguinte: nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que os casos excepcionais sejam previstos em lei. Quer dizer, aqui, em Minas Gerais, na Lei 10.254 de 90, não especificou quais são os casos que são temporários. O legislador mineiro precisa resolver isso. Ele precisa contar para o executivo quais são os casos excepcionais. Ele precisa contar. Até porque Minas Gerais é um estado muito grande. A gente sabe que tem algumas regiões do estado que não tem pessoas habilitadas para serem professores professores dos anos finais, professor do ensino médio, professor de apoio, professor para a sala de recursos. Tem lugares aqui de Minas Gerais que tem dificuldade para contratar a TB. Então, quer dizer, o legislador ele precisa ver isso e colocar isso na lei. Porque uma das coisas também que o STF falou que é inconstitucional é todos os anos a gente existir uma resolução. Tipo, isso não é prerrogativa do executivo. Seria prerrogativa do legislativo contar quais são os casos excepcionais. Isso é o item A. Falar qual que é o prazo de contratação dessas pessoas, né? Então, qual é o prazo de contratação dessas pessoas? O que acontece? Qual que é a necessidade disso? O Estado a Assembleia Legislativa tem que colocar na lei tudo isso. Os casos excepcionais, o prazo de contratação, né? A necessidade temporária. Quer dizer, por que uma escola vai contratar um professor de forma temporária? Porque o cargo. Não pode ser só porque o cargo está vago e porque o aluno não vai ter aula. Então, os municípios, por exemplo, e eu tenho alguns colegas aí do município que eu estou vendo que estão assistindo, isso é um tema caro também para o município e para os colegas do município. Tem um colega nosso que está aí, né, o meu colega Ronaldo, professor Ronaldo, a prefeitura permite que ele pegue, lá eles chamam de dobra, mas eles pegam aula até em 3 escolas efetivos. E por que isso não dá problema? Porque o efetivo está naquelas aulas. Isso aqui também foi uma coisa que no início do ano a gente discutiu muito, até alguns colegas ficaram um pouco chateados comigo quando a gente falou da questão do professor efetivo pegar o apoio. E quando eu falava que, olha, o professor efetivo ele tem direito de pegar o apoio, se ele for habilitado, ele tem. Justamente porque o servidor efetivo ele tem prerrogativa para pegar o cargo vago, desde que ele tenha habilitação para aquilo.
né? Então, por exemplo, eu sou professor de geografia. Vamos supor que eu tivesse licenciatura plena em História. Lá na escola que eu trabalho, além do meu cargo, eu quisesse pegar 8 aulas de extensão de História. O servidor efetivo ele tem essa prerrogativa, está na legislação. Quer dizer, a legislação mineira ela não está em resolução, está na lei. Então é isso que nossos deputados eles vão ter que quebrar sim a cabeça. Eles não podem deixar acontecer. Os nossos sindicatos vão ter que quebrar a cabeça, porque eles vão ter que olhar o artigo 37 da Constituição, sim. E vão ter que mexer na lei mineira para não deixar com que nós designados, ou os mais de 150 mil designados de Minas Gerais, esses mais de 150 mil designados, eles não podem ficar órfãos de pai e mãe de um dia para a noite. Né? Porque senão na cabeça nossa de designado, eu estou conversando isso aqui tranquilamente, na cabeça nossa de designado, cadê o nosso sindicato? Cadê os nossos representantes parlamentares para... Isso não adianta querer resolver isso depois, gente, porque a repercussão geral do STF já vai sair. O julgamento do ministro Luiz Fux, do voto do relator, que foi acompanhado por todos os ministros, já está disponível. O voto dele foi acompanhado. O que pode acontecer agora daqui para frente, é igual aconteceu na Lei 100, no máximo uma modulação. E eu penso que é mais ou menos por aí que vai acontecer. O que é a modulação? Né? A modulação o Estado, a partir do ano que vem, o Estado não vai mais poder fazer designação. Essa transição, para que isso não aconteça mais, vai ser o quê? Vai ser 2 anos? Vai ser 3 anos? Né? Por exemplo, na época da Lei 100, o STF aceitou uma modulação. O que foi a modulação que o STF fez? Olha, era em abril, do mesmo jeito que essa lei foi julgada também em abril, não sei se vocês lembram disso. Beleza. Perdão. Esse designado, essa pessoa que é da Lei 100, ela vai até o dia 31/12/2015. Só que também não pode fazer isso, porque na época da Lei 100, tem muita gente da Lei 100, eu vi minha amiga de Lamar entrando aí, na época da Lei 100 ainda teve uma coisa, né? Cortou o vínculo no dia 31/12/2015 e o pessoal da Lei 100 não recebeu o janeiro também não. Né? Tomou um truque ali de um mês de serviço, todo mundo lembra disso, que o povo da Lei 100 ficou um mês de salário até voltar para o Estado de novo, porque só considerou o tempo. Então nós temos que cobrar sim do governo do Estado, nós temos que cobrar sim dos nossos... Qual que é a pressão que eles estão fazendo por essa modulação? Vai ser o quê? Uns 5 anos para fazer essa regra de transição? Porque nós designados, nós temos que sim saber se o ano que vem a gente não vai poder pegar contrato por designação. O que vai acontecer? Nós temos que saber disso. E quem tem que responder isso para a gente são as pessoas que nos representam. O ministro Luiz Fux ele foi muito claro lá na declaração de voto dele. Olha para vocês verem. A contratação temporária em casos de cargo vago, de que trata o artigo 10, inciso 2 da Lei 10.254, viola a regra condicional do concurso público, porquanto se trata de contratação de servidores para atividades de Estado absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias. Você tem uma escola. O ano que vem ela vai precisar de professor regente? Vai, todo mundo, nós sabemos, todo mundo aí que está ouvindo, as mais de 100 pessoas que estão comigo aí sabem disso. O ano que vem a escola vai precisar de especialista? Vai precisar de ASB? Vai precisar de ATB? Vai. Então o que o ministro falou? Olha, o Estado está enganando esse povo. Embora a gente esteja empregado, o Estado está utilizando o sistema para precarizar as relações de trabalho. Então, quer dizer, essa contratação, esse cargo, ele é previsível. Nós temos, então é isso que nós temos que fazer. Quando eu falo que a realidade do designado ele é muito triste, é porque todos os anos, né, durante o mês de janeiro, o designado não tem folga, não tem sossego na cabeça. Porque fica preocupado, onde é que eu vou pegar a vaga? Onde que vai ser meu cargo? Então, quer dizer, primeiro... Né? Então, os meus apontamentos, o artigo 10º da Lei 10.254 de 1990 foi considerado inconstitucional. Ponto. Por que foi considerado inconstitucional?
foi considerado inconstitucional, porque essas vagas que existem, principalmente as de cargo vago, elas são vagas previsíveis, o Estado sabe que elas vão existir e não provê elas por meio de concurso público. É isso. Não é porque existe designação ou porque é contra A, B ou C, não é isso. É porque o Estado sabe que ele vai precisar aqui de 150 supervisores. Então ele vai, todo ano ele contrata 150 supervisores. Está entendendo a lógica? Todo ano tem 150 cargos de supervisão. Todo ano o Estado contrata em cargo vaga 150. Aí o STF falou, vamos parar com isso. Vamos fazer concurso? Então nós temos que fazer as seguintes brigas. Isso aqui, quando eu falo briga, no sentido de luta, de boa briga, de boa luta. Primeiro lugar, nós temos que cobrar a posição do nosso sindicato, sim. Temos que cobrar. Eu sou filiado, eu pago, né? Aliás, eu pago e incentivo as pessoas a filiarem e contribuírem com o sindicato. Por isso que eu posso fazer essa cobrança dele. É o meu sindicato, né? Então eu acho que o sindicato tem que ouvir o que a gente está cobrando. Primeira coisa, os concursos que estão vigentes, que é o caso agora de 2017, tem que exigir que o Estado dê posse para todos. Para todos. O concurso de 2017 está vigente, então dá posse. Dá posse para todo mundo. Já resolve isso daqui. Não é se utilizar da pandemia, porque quando ele dá posse para uma pessoa no Estado, a pessoa vai demorar. Pensa bem, 8 anos para receber o primeiro benefício. Primeiro porque vai ficar 3 anos no estágio probatório. Nós sabemos que aqui em Minas Gerais é desse jeito. Depois do estágio probatório, você vai ter que passar 5 anos para ganhar a sua primeira vantagem na carreira, principalmente se for por promoção por escolaridade. Quer dizer, o Estado também não incentiva a gente a estudar, a fazer um mestrado, um doutorado para continuar no Estado, não. Tanto é que a maioria do povo que faz isso sai fora. Então, posse, com edital 2017, posse para todo mundo. É isso. Resolver isso. A minha amiga Márcia perguntou para mim, né, sobre a questão do ASB. Bom, a questão do ASB, infelizmente, ela entra e é isso que nós temos que cobrar dos nossos deputados. Porque não adianta a gente falar para o ASB, não vai, o cargo de vocês vai continuar. Se o STF não fizer uma modulação que permita uma certa transição, gente, vai ter concurso ou vai ter terceirização para SB. É de duas uma. Ou até as duas coisas também, se o Estado quiser. Né? O Estado já tem uma empresa que mexe com isso. No começo do ano eu alertei sobre isso. Vocês lembram que muitos de vocês que me seguem na minha página aqui, ou mesmo no Instagram, eu falei sobre isso, né? A MGS, que é a empresa do governo, já contratou porteiro para a escola, vigia, merendeira, auxiliar para limpeza. Ela fez um processo seletivo. Então não adianta a gente, assim, não é da minha índole falar assim, não, as ASBs não correm. Sindicato, a ASB corre isso. Deputados estaduais, a ASB corre isso. O que vocês vão fazer para nós? O que vocês vão fazer por ela? É isso. A gente tem que ter clareza sobre isso e cobrar de que a gente tem que cobrar. Vamos então todo mundo filiar no sindicato, que a gente que mais forte lá dentro mete pressão. O sindicato é nosso para isso. Eu não estou falando que o sindicato não trabalha, que o sindicato não faz. Aliás, se teve um concurso público em 2011, 2014, agora 2017, né? Foi tudo mobilização, foi greve chamado pelo sindicato. Eu tenho plena clareza disso. Ninguém vai me demover, vai falar assim, Jacques, eu não vou desfiliar do sindicato, eu incentivo que a luta juntos. É isso. Mas todo mundo tem que pensar, gente. A parte da nossa categoria que é a mais sensível é o ASB. É o ASB. O pré-requisito mínimo é o 5º ano de a primeira a 4ª série. Então é o lugar da nossa categoria e a gente tem que aprender a ser solidário, ser fraterno. É o lugar mais perto que está ali da terceirização, é o ASB. E aí? Pergunta é essa.
né? Então eu estava falando com vocês, lutar por concurso, criar uma forma de uma regra de transição, né? De proteger esses empregos, que são, eu conheço, assim, algumas pessoas estão falando, Jacques, isso não é muito terrorismo. Não, gente, não é terrorismo. Eu queria que vocês entendessem que eu não quero, não estou fazendo terrorismo. Eu até conto uma coisa para vocês. Isso que eu estou falando para vocês aqui, essa inconstitucionalidade da designação, ela foi julgada dia 15 de abril, nós já vamos entrar em julho. Abril, maio já passou, junho, hoje tem 2 meses. E de verdade, se eu não coloco a boca aqui no trombone, não falo para todo mundo, muita gente ia ficar na inércia, porque nós temos um problema. Para onde tem concurso, tudo bem. Agora, onde não tem, o Estado vai ter que fazer. Vai ter que sim. Uma colega perguntou ali assim: como é que vai fazer com a questão da educação integral? Bom, primeiro o Estado tem que resolver, né? O Estado vai ter que resolver se a educação integral é política pública ou é de Estado ou se é política de governo. Porque também não dá para entrar governo e sair do governo e mudar a educação integral. Então, se a educação integral ela é política de Estado ou ela é política de governo? Porque se ela for política de Estado, então os deputados eles podem colocar na legislação, tranquilo? E aquilo ali pode contratar o professor para o conjunto de macrocampos da educação integral. Problema. Tem que fazer concurso para professor de apoio, tem que fazer concurso para sala de recursos, ou as duas coisas, porque esses professores eles têm a mesma habilitação. Trabalha na sala de recursos, pode trabalhar no apoio e vice-versa. A maioria dos colegas que eu conheço faz isso com grande competência. Não teria problema nenhum para fazer isso. Mas nós temos em Minas Gerais, por exemplo, as matérias de curso. Bingo. O Estado vai ter que resolver se curso técnico é política de Estado ou se é política de governo. O que ele quer? E aí, gente, quem faz essa cobrança é o sindicato e são os nossos deputados na Assembleia Legislativa. Eles têm que resolver o que é política de Estado e colocar na lei. Foi isso que o procurador, né? Que o Estado ele tomou algumas prerrogativas de educação, né? Tomou algumas prerrogativas e legisla por resolução. Aliás, aqui em Minas Gerais, nem por resolução não é mais agora. Ofício agora virou determinação legal, norma complementar, né? Se fosse uma nota técnica, tudo bem, chegou ofício, mas tudo bem, a gente cumpre aquilo lá. Todo dia, coitado dos diretores, até com dó de alguns diretores, porque todo dia chega um ofício diferente e o diretor tem que passar aquilo, né? A gente que está na escola como especialista, que eu tenho um cargo designado de especialista, a gente tem a cabeça fraquinha. E aí a minha amiga Ivonete está perguntando ali com toda razão, o Estado vai ter que resolver uma outra coisa. Não dá para o Estado ficar fazendo essa municipalização branca e passando do primeiro ao quinto para a prefeitura, porque as prefeituras, a maioria delas não tem condição. Uberlândia aqui, né, fez um concurso para um camalhaço de vaga para professor regente. Porque Uberlândia a gente está enxergando que ele vai pregar o primeiro ao quinto ano do Estado, porque aquele tanto de professor regente lá não é só para o tanto de professor da rede municipal que aposentou. Né? Então o Estado precisa pensar nisso. Primeiro ao quinto ano é política de Estado de Minas Gerais, vai manter? Então o governo, o Estado tem que conversar isso claramente. Olha, eu quero passar. Não é ficar fazendo na surdina. Não é ficar fazendo isso. Fala abertamente, olha, eu quero passar o primeiro ano para os municípios. E o município abre concurso. Né? Uma outra colega também me mandou uma mensagem que eu queria deixar muito claro para vocês. Veja bem. O processo de designação que foi colocado em xeque pelo STF, né, questionado pelo procurador Rodrigo Janot, ele não está falando da designação propriamente dita, ele está falando do cargo vago que é ocupado ano a ano por pessoas sem um vínculo efetivo com o Estado. Então, quer dizer, não adianta a gente pensar que o Estado, no final do ano, processo seletivo que vai simplificado que vai resolver o problema, não, gente. Não é isso.
Mesmo se o Estado fizer um processo seletivo, o cargo que a pessoa do processo seletivo vai ocupar, ele continua sendo um cargo vago. E é isso que o STF falou que não pode. O cargo vago continuar sistematicamente sendo ocupado por pessoas sem vínculo direto, sem concurso. Então não adianta você ter muita gente vai ter processo seletivo, não é o processo, não é ser por tempo ou por processo seletivo o problema. O problema é o cargo ser repetidamente ocupado, o cargo vago ser ocupado por pessoas sem concurso desde 1990. É isso. Vocês estão entendendo? Então o Estado ele tem a saída para o Estado é abrir concurso, ele vai ter que abrir. Agora, pensando nisso, cabeça de vocês, como é que o STF e a Advocacia Geral do Estado e a Advocacia da União, como que ele vai articular, é isso? Como que ele vai articular essa modulação? As pessoas vão ter quanto tempo, o Estado vai ter quanto tempo para se adaptar? E as pessoas também. Então, vai ser 2 anos, o STF vai dar 2 anos para Minas Gerais resolver essa questão, né? Porque, inclusive, o STF está questionando até os cargos, gente, que estão em substituição. Quer dizer, o Estado, porque, por exemplo, tem diretor de escola que já é diretor há 20 anos. Tem. E o cargo dele há 20 anos é ocupado por um servidor designado. Então, o Estado está falando o seguinte, olha, se você tem essa previsão que existe um cargo que ele vai ser vago, que é o do diretor da escola, né? Então, por que esse cargo está sendo provido contrato precário? A questão toda, gente, não é ser designado por tempo ou ser designado por processo seletivo. Não é isso. A questão é o cargo ser ocupado repetidamente e indefinidamente, quer dizer, por um tempo, por pessoas que não têm vínculo direto com o Estado. Essa é a questão, né? O sindicato, dialogando com a companheira Maria de Fátima, o sindicato já cobrou concurso de 2011, 2014, 2017, né? Teve uma greve, teve pressão sim do sindicato, mas agora o momento é outro, né? Como que o sindicato e os parlamentares, deputados e deputadas estaduais, precisam olhar para isso que está acontecendo desde já. E aí a minha colega Maria das Graças Marçal está corretíssima. Primeira coisa, dar posse para todos. É isso. E a segunda coisa é fazer gestão no STF para ver como é que vai ser modulada essa lei. A terceira coisa são os nossos deputados estaduais olharem isso daqui que o ministro Luiz Fux falou, né? Sobre lá, isso não é novo, eu disse para vocês, isso é de 2014, colocar na lei, gente, colocar na lei quais são os casos excepcionais, porque tem lugar que não vai ter concursado mesmo, né? Não vai ter gente nem habilitada, então tem caso excepcional, mas coloca na lei, gente. O prazo para essa contratação, a necessidade temporária e o interesse público excepcional. E olha aqui, a contratação seja indispensável, sendo vedada olha para você ver o que o STF já colocou em 2014. A contratação, quer dizer, designação, seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sobre o espectro das contingências normais da administração. Eu volto a dizer isso para vocês. Todos os anos o Estado sabe que ele precisa de professor. Todos os anos o Estado sabe que ele precisa de ASB. Todos os anos o Estado sabe que ele precisa de ATB. Então é isso que o STF julgou inconstitucional. É isso. Não tem outra coisa. Então, meus queridos amigos que estão aí comigo, né? Relembrando vocês, o STF já julgou ilegal a Lei 100. Aquela legislação lá que dava aumento para os diretores, para os ex-diretores, lá da década de 90, final dos anos 90, início dos anos 2000 até 2002, por aí, né? Julgou inconstitucional.
jogou inconstitucional a Lei 100. Então, quer dizer, Minas Gerais, eu acho que no STF, nosso estado, eu acho que ele já tem um histórico no STF assim, muito negativo, né? Que é uma quantidade de leis que o STF, de Minas Gerais, que o, que o STF julga inconstitucional, gente, que não é brincadeira, é muita coisa. E aí tem que pensar mesmo como é que isso vai ser resolvido, né? Por quê? Veja bem, tem gente que tem 28, 25 anos de Estado, a SB, que eu, né, fico pensando nessas meninas e meninos. Então, quando a gente olha lá na frente, como é que esse povo vai aposentar? Onde que esse pessoal, né, vai arrumar um emprego? Por isso que a gente tem que ficar de olho na modulação disso. 3 anos, o Estado vai precisar de um tempo para se adequar. Né? Eu creio, esse ano eu penso que não vai mudar nada, né? O Estado tem que pensar nisso. Agora, nós não temos nem condição de ir para a rua fazer uma manifestação, porque agora não pode. Né? Mas a gente tem deputado, tem deputada, tem sindicato, né? Tem rede social. Né? Nós temos que começar a cobrar do governador. Governador, que gestão é essa que está fazendo? Porque a Advocacia Geral do Estado também ela é muda. Ela não conversa, ela não conta pra gente que é servidor, ainda que designado, ela não conta pra gente o que estão fazendo. A gente não sabe. Então eles têm que vir a público e falar, gente, nesse caso aí, né, da ação direta de 267 de 2015, que foi que o artigo 10º da Lei 10.254 foi declarado inconstitucional, a proposta do Estado é, pronto, nós queremos saber só isso. Agora, quem vai cobrar do Estado é o parlamento, são os nossos deputados e nossas deputadas. São eles que têm condição de fazer isso, né, por meio de requerimento, por meio de ofício, de chamar o advogado-geral do Estado nessa. Ué, eles não chamaram a Júlia Santana, não chamam o homem da finanças lá sobre pagamento? Chama o Estado na Assembleia para ele explicar o que o Estado está fazendo sobre a ação direta de inconstitucionalidade 5267. É o advogado-geral do Estado que tem que ir lá falar o que o Estado está querendo fazer. Porque nós não podemos ficar enganados. A questão é essa. Não adianta as pessoas fingirem que não está acontecendo nada ou achar que esse debate pode ficar para depois, que não vai acontecer, que vai ser pior. Porque a sensação que a gente vai ter é que não está nem um pouco preocupado com a gente. E eu gostaria muito que nossos deputados e nossas deputadas, né, viessem a público falar assim, eu estou interessado por esse assunto. Vamos chamar o advogado-geral do Estado aqui na Assembleia, marca o dia e hora, igual está tendo uma reunião lá, discutindo alguma coisa essa hora. Né? A Comissão de Educação da Assembleia está reunida nesse horário. Então, reúne, faz um requerimento, chama explicar o que o Estado está fazendo. Nós temos direito de saber disso. Né? Nós temos direito de saber o que o advogado-geral do Estado pensa disso. Quais são as ações do advogado. Né? Então, nós temos direito de não deixar lá para dezembro. Nós temos o direito, eu acho que isso é justo conosco, né? Que estamos aqui na ponta. Precisamos saber. A Assembleia precisa falar com o governo do Estado, dar posse para todo mundo. Dar posse para o concurso que tem. Tem concurso? Tá aqui, já resolve mais da metade do problema. E a Assembleia e o sindicato pensaram como é que vai resolver a vida das ASBs, das ATBs, que é o outro lugar também, depois da ASB, o ATB também tem um lugar que está no lugar sensível. É isso. A Carlinha está perguntando ali, né, dessa modulação. Essa modulação, Carla, depende da gestão que a Advocacia Geral do Estado e a Advocacia Geral da União e os próprios deputados, né, vão fazer a nosso favor. Porque, por exemplo, se você contar para a maioria das auxiliares de serviço que o ano que vem ela não pode ser designada, quer dizer, eu estou contando agora em junho e julho, a pessoa vai ter 6 meses para ela, coitado, pensar, eu quase até, vocês desculpem, mas eu engasgo, porque como é que eu pego uma pessoa que trabalhou 22 anos, 23 anos no Estado, 25, como é que eu vou pôr essa pessoa na rua, gente? Se eles não se movem com isso,
não tem humanidade nenhuma. Eu não sei nem, assim, eu fico até meio engasgado, porque é uma coisa para a gente pensar, né? É uma coisa que dá um nó gigante na garganta. Porque deixar esse povo que serviu numa condição precária, sair com a mão na frente e outra atrás, gente, isso é desumano. É desumano. Então assim, desde quando isso aconteceu, no final do mês passado, eu tô mudando de orar aqui um pouquinho, né? Eu fui correr atrás de pensar sobre isso, né? De ler, eu li tudo, assim que vocês podem imaginar. Eu li a peça inteira do procurador Rodrigo Janot, são apenas 6 páginas, bem complexas, mas 6. Li a decisão toda do ministro Fux, li os recursos do Estado, que eu diga-se de passagem, não gostei. Achei que o Estado fez, não foi bacana. Tanto sobre o processo de designação, principalmente nosso da educação, mas enfim, né? Então, o que eu coloquei no final do meu texto, eu quero ler para vocês. É urgente que as entidades sindicais e que os parlamentares que atuam na defesa do funcionalismo conheçam o teor da ação, as possíveis modulações do STF e proponham saídas legais para a situação, dentre elas, promover mudanças no artigo 10º da Lei 10.254 de 90 e não de 91, né? Para que seja resguardado o direito de milhares de designados que têm na sua função pública uma forma de sobrevivência. Mais urgente ainda é que haja um forte movimento em Minas Gerais e pela defesa dos trabalhadores designados, ou se não, como se diz na gíria popular, os designados mais uma vez vão sair com a mão na frente e outra mão atrás. Os problemas da educação mineira que se refere ao quadro pessoal poderão ter impacto na vida dos designados, na vida dos alunos e na continuidade da oferta dos serviços educacionais prestados, o que torna a situação ainda mais cara a todos nós da educação e, por conseguinte, cara, obviamente, ao governo e aumenta a responsabilidade das entidades sindicais e dos parlamentares ligados à educação na Assembleia Legislativa. Enfim, é hora de agir, né? A Cláudia está perguntando sobre terceirização. Eu acho, de coração, essa decisão do STF era, vamos dizer assim, era a isca que o governo precisava, entendeu? Era a isca que o governo precisava. Porque agora ele pode falar, beleza, eu não posso contratar, eu não quero fazer concurso, eu vou usar a minha empresa que eu já tenho aqui, que é a MGS, e posso terceirizar. Pode existir essa saída. Né? A força que nós da educação, a força que os nossos parlamentares e a força dos sindicatos, né, que tiverem, é que a gente vai medir força com o governo. Se vai terceirizar ou se a gente vai achar um outro caminho. Mas eu acho que para isso, né, nossos deputados e deputadas têm assessorias jurídicas muito competentes, a Assembleia Legislativa também tem, para tentar achar uma saída. Olhar o que o STF falou que é ilegal. Por quê? E tentar mudar a legislação. Então, Claudinha, a gente está aí realmente muito preocupado. Eu tô fazendo esse chamado realmente para ver se as outras pessoas que são ligadas à educação e à defesa do funcionalismo, se elas têm coragem de entrar nesse tema igual precisa e não deixar para o final do ano. É isso que eu fico muito preocupado, certo? Bom, gente, desculpa aí, né? Eu não coloquei nenhuma aguinha aqui. E eu ainda não tenho aquela mesinha de segurar o celular, então de vez em quando deu uma tremidinha, né? Mas é isso. Se alguém quiser colocar alguma questão, algum comentário para a gente ler, né? Ou então para a gente dividir aí o espaço, né? Para a gente conversar. O Carlos Humberto tá perguntando isso. Será que tem outra alternativa? Ó, Carlos, pela decisão do STF só tem duas: concurso ou terceirização. A terceirização está prevista lá na lei de terceirizações que foi aprovada no governo Temer para todas as funções públicas, atividades meio e fim. Né? E a educação, a maioria de nós tem atividades meio. Então não tem problema nenhum. A gente que está na educação, vendo aí que o governo Zema, inclusive, já passou da educação, ele passou para iniciativa privada.
está fazendo aí a Gide, né? Enfim, com outras empresas, né? Aí eles, outro dia eu estava na. Chegou um menino lá, tadinho, não desprezando isso, né? Mas era um rapazinho novo que ele entende de escola igual eu entendo de física nuclear, né? Eu até fiquei com dó dele, porque ele queria fazer cálculos, né? Coitado, não é só isso, né? Mas, Aline, nós que somos efetivos, eu tenho um cargo efetivo de professor, mas o meu outro cargo é designado, né? E aliás, eu fui designado, minha efetivação foi no final do ano passado, né? Então nós precisamos realmente nos mobilizar. Gostaria assim de saber se vocês querem perguntar alguma coisa, se tem algum comentário. A Charlene está perguntando ali a situação dos professores do primeiro ao quinto. O Estado não tem como abrir mão do primeiro ao quinto todo, né? Ele tem que fazer alguma coisa. Ou ele vai resolver que ele vai passar realmente isso, ou vai falar com o que ele vai ficar, né? Ele tem que fazer isso. Sobre a questão da educação integral, a Mayara está perguntando ali, né? A questão da educação integral é que o governo precisa criar a educação integral como política de Estado. O que é a política de Estado? O governo do PCdoB, do PMDB, do PSL, do novo, que não é novo, né, que é velho, e aquilo não vai mudar. Então isso é política de Estado. Política de governo é aquela que entra governo, sai governo, igual a gente vive na educação, né? Entra governo é uma coisa, sai governo é outra coisa. Então política de Estado é quando existe uma lei que ela resguarda aquilo, é do Estado, independente do governo que entrar ou sair, é isso que muito governante não entende. Política de Estado é aquela política que, independente, ele pode ver como que ele vai fazer aquela política, né? Então, sobre a educação integral, precisa resolver isso, né? Infelizmente. A Joana está falando ali sobre a questão do grupo de risco. Joana, agora eu acho que ninguém vai ser mandado embora agora, né? Agora não. Mas aí a questão do contrato. Terminou o contrato, gente, terminou nosso vínculo com o Estado, né? Então é um período aí de muita luta. Ronaldo, realmente você está correto, né? É muita luta aí pela frente, é uma situação nova, porque, por exemplo, você imagina uma lei que tem 30 anos que ela vai cair? Ninguém imagina isso, gente. Se algum de vocês aí estava esperando essa lei, o artigo 10º da lei de designação cair, eu não esperava, assim. Por isso que eu fiquei chocado, porque o dia que eu li isso aqui na página, eu fui procurar essas informações, né? E eu falei, gente, mas ninguém vai falar pessoas que poderiam ter feito antes, gente que até sabe mais do que eu, né? Mas ninguém quis, eu falei, bom, então vamos lá, vou conversar com o povo da minha categoria, porque alguém tem que trazer esse debate à tona. Então nosso papel agora, gente, é esse, é cobrar dos deputados estaduais, né, e deputadas estaduais, cobrar do sindicato. E eu não vejo assim, de coração, eu acho que a Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação da Assembleia, tem que chamar de. Primeira coisa, chamar o advogado-geral do Estado e falar, cara, o que você está fazendo aí, agora que a lei foi. O artigo foi declarado, o 10 foi está propondo de modulação. Conta para nós. Fala assim, ó, o STF vai julgar a modulação dia 5 de dezembro. Eu lembro que o dia que a lei 100 foi ser julgada inconstitucional, 5, 8 de abril, agora não lembro, de 2014, foi igual ao dia de final de Copa do Mundo. Nossa, Dila, pergunta de novo. Eu não vi, perdão. A gente foi assistir o julgamento da Lei 100. Então, o dia que for falar das modulações, né, fala para o advogado geral do Estado avisar a gente, para a gente não ser pego de surpresa, para a gente saber, a gente acompanha lá na TV Justiça, o STF tem transmissão ao vivo. É justo que a gente. Quem deve fazer isso por nós é a Assembleia Legislativa. Nossos deputados e nossas deputadas estaduais. Chamar o advogado geral. A Jona está falando, né? Se por acaso a gente sair, teremos que pagar esse dinheiro que recebemos? Não, 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 não. Quando a gente deixa o Estado, a gente não paga nada. Pelo contrário, tem alguns advogados que têm entrado na justiça e conseguido o FGTS. Demora um pouco. Mas demora, mas consegue. Né? Então aí cada um tem que olhar a perspectiva que tem, né? E ver também se consegue alguma coisa sobre isso. Né? Então é isso.
Lamar perguntou uma coisa, eu não vi a pergunta dela, de Lamar. Isso mesmo, Ivonete. A gente já conquistou um cargo efetivo, né? Tem outro designado, amiga, mas nós vamos continuar aí falando e brigando e correndo atrás, né? Justamente para a gente poder ajudar as pessoas. Gente, informação é tudo, né? O WhatsApp, Facebook, Instagram, ele não pode servir só para bom dia, boa tarde, boa noite. Ele tem que servir como uma ferramenta de cobrança dos governantes, dos deputados e de todo mundo que for preciso. É isso, o advogado Neivaldo, realmente o advogado-geral do Estado representa a vontade do governo, né? E ele tem que contar para nós o que o governo está querendo fazer. Por isso que tem que chamar ele para contar, porque de repente a Assembleia também é parte dessa ação. São partes da ação, dessa ação que tornou inconstitucional o artigo 10º, a Assembleia Legislativa, a Advocacia Geral do Estado e a Advocacia Geral da União, né? Essas três partes elas foram, vamos dizer assim, vencidas pelo Ministério Público Federal por meio do procurador Rodrigo Janot na ciência do STF. A Dila está falando, estou na reta final para aposentar por tempo de contribuição, estou pagando pedágio. Será que vai ter carência? Bom, amigo, tudo depende da modulação, né? Se você é designada, você está contribuindo com o INSS, né? Então essa contribuição do INSS ela vai ter que continuar até você inteirar o tempo certinho, junto com a idade de aposentadoria, né? O INSS não vai aliviar ninguém porque trabalhou 25, 23 anos no Estado como designado. Não vai, infelizmente, né? A Célia está falando assim, essas pessoas que foram designadas e ainda têm um contrato, mas não estão trabalhando. Gente, quem não está trabalhando é uma situação mais difícil ainda, né? Porque nesse momento de pandemia, as contratações, por exemplo, de ASB estão muito poucas. Só em substituição quando não tem nada, né? É, Casos de substituição de ASB estão raríssimos porque a maioria está fazendo plantão na escola. Tem escola que está indo duas, três por dia, então, quer dizer, eles vão aumentar o plantão da outra, vai uma vez na semana, por aí, né? Bom, a Daiane está perguntando, a designação acabou mesmo? Bom, Daiane, pelo julgamento do STF, né, a designação ela foi considerada inconstitucional. É aquilo que eu estava dizendo. Quanto tempo o Estado vai gastar para aplicar essas modulações, né? A Karine está falando, será que essa decisão será aplicada a todos os estados? Pelo que sei, São Paulo é um processo similar. Mas em São Paulo, igual na prefeitura de Uberlândia, né, tem um. Em São Paulo, a gente tem muito. Tá muito solta, né? Aliás, a pessoa vai lá, ela termina 18 meses, depois ela tem que ficar um tempo. Por exemplo, na universidade, né? Na universidade, eu fui professor substituto na Universidade Federal, vamos supor. Quando você fica 2 anos sendo substituto na universidade, você tem que ficar 2 anos sem trabalhar na esfera federal como professor. Então isso é muito. Então, quer dizer, a pessoa e a universidade depois tem que prover aquele cargo com servidor efetivo, né? O Neivaldo está falando ali, ó, é importante falar para quem está na live que o formato da Assembleia atual é muito solta. Com isso, a pressão em cada deputado funciona. É isso mesmo. Nós temos que fazer pressão em cada deputado. Neivaldo está corretíssimo para a gente fazer essa pressão. Né? Justamente porque a Eliana está falando assim, ó, quem tem contrato até 31/12 vai estar desempregado a partir de janeiro? Eliana, contratado todos os anos a gente está desempregado a partir de 31/12. A gente tem uma perspectiva de contrato, né? Que esse ano, se não houver essas modulações que eu falei, ação da lei, pode ser que aí não exista mais. Como eu disse para vocês, dependendo do cargo, por exemplo, o ASB, né, e a gente não pode deixar de falar isso, não é um lugar que o Estado ele pode terceirizar facinho, né? Porque a atividade fim, ele já tem uma empresa que é a MGS que já faz serviço de limpeza, serviço de portaria, né? Então é um lugar mais fácil do Estado chegar. Mas
só voltando aqui que o Neival está dizendo, né, é muito importante que a gente cobre dos deputados estaduais. A primeira coisa, os nossos deputados estaduais têm que chamar o advogado-geral do estado e falar com ele, olha, estadual, o que você está fazendo? Advogado-geral, o que você está fazendo? Qual que é a linha de defesa do advogado-geral do estado e qual que vai ser a linha da Assembleia para intervir? Minha amiga Zoraia está perguntando se a ASB poderá ser terceirizado. Olha, na superintendência já teve uma época que essa mesma empresa a MGS, ela contratava analistas, né, que faziam prestações de conta, por exemplo, né? Então, gente, não é pela lei de terceirização que foi aprovada pelo Temer, é muito difícil falar o que não pode ser terceirizado, né? Aí tem uma colega perguntando ali assim, a Ana Cristina, mudando um pouco de assunto, sobre a TB e a SB que foram dispensados agora, em plena pandemia. Sabemos que o projeto da Beatriz Cerqueira foi aprovado. Sabe por que até hoje não chamaram a TB e a SB de volta? Bom, gente, se foi dispensado antes da aprovação da lei e antes da sanção da lei, não vai ser chamado de volta não, porque isso não retroage, né? Isso a gente tem que ter muita clareza sobre isso. Antes do governador sancionar a lei, eu também não sei se sancionou, posso até descobrir isso para vocês. Eu não sei se o governador já sancionou isso, mas antes da sanção, se foi antes aí, gente, não tem retroativo não. E a Barbaresco, que é minha amiga, também supervisora, já foi minha supervisora, muito boa de serviço, minha amiga, falou assim, mas é cômodo, mas não é cômodo para o Estado terceirizar todas as áreas da educação? É cômodo. A prefeitura aqui de Uberlândia deu exemplo disso, não é, gente? Ela não pegou aquelas escolas que tem lá no Pequis, no Hebron, e não entregou para iniciativa privada? A escola, vamos dizer assim, pronta e de porteira fechada? Então a terceirização pode seguir esses modos que a gente tem aqui. E a gente tem que ter clareza disso, até para a gente saber como que a gente vai lutar, né? Como que a gente vai resistir, como que a gente vai reagir, né? Ana Paula, mas você acha que essas mudanças levarão no mínimo quanto tempo? Tipo, se o governo quiser, pode mudar logo agora, em janeiro de 2021. O governo só não vai mudar, gente, porque ele não tem quadro e não vai ter essa estrutura até lá. Por isso que eu estou dizendo, é importante cobrar que a Assembleia cobre do advogado-geral do Estado e a gente sabe que a Assembleia Legislativa também é parte do processo. Qual é o posicionamento do Estado e da Assembleia Legislativa nesse processo? O que eles estão pedindo de modulação, quer dizer, de transição para o Supremo Tribunal Federal? E a Roberta falando, mas para isso o Estado tem que fazer concurso. Isso mesmo, é o que a gente está dizendo. Né, Roberta, você está correta. O Estado tem que fazer concurso e tem que dar posse para todo mundo. Ele precisa dar posse, né? Ele precisa dar posse. Ele tem que fazer. A terceirização ele é um processo seletivo, né? Na maior parte dos lugares. A MGS, por exemplo, ou a Sal da Terra aqui em Uberlândia, essas empresas, algumas, isso aí que é um problema, gente, que a gente tem que pensar. Essas escolas aqui em Uberlândia, por exemplo, porque na saúde, a Sal da Terra, a SPDM, eles fazem processo seletivo. Alguém já ouviu falar de processo seletivo aí para trabalhar nas escolas do Pequi, do Hebron, gente? Não tem. Que lá manda um currículo, eles fazem seleção por currículo, pelo amor de Deus. Seleção por currículo, igual eles estão fazendo aí nas escolas aqui de Uberlândia, coloca quem quiser, né? Coloca o amigo, do indicado do deputado, do indicado do vereador, né? Isso aí é uma outra coisa que até a gente precisa discutir na pauta municipal. Como é que essas pessoas entraram para trabalhar nas escolas municipais terceirizadas? Porque na saúde tem processo seletivo, por que na escola terceirizada do município não tem processo seletivo? Né? Isso aí a Roberta falando é verdade. Né? Terceirizou lá as escolas do município de Uberlândia, aí não vai ter processo. Quem está indicando esse povo? Né? Alguém está indicando, então a gente tem que saber, faz processo seletivo. Pelo menos você dá uma chance, né, da pessoa concorrer, né? A Larissa está pedindo para eu deixar, só vou deixar, Larissa, vai ficar aqui na página, né? Depois também a gente pode comentar. Esse é um assunto muito indigesto para a gente, né? A gente não gosta não, então é muito difícil. Lembrando ali que para muitos e muitas ASBs, eles ficariam prejudicados no processo seletivo. Já estão
partir do momento que o artigo 10º foi considerado inconstitucional, né, o processo de designação é difícil, né? O João está falando ali que já as escolas, né, essas que eu falei, elas vão por QI, vai mesmo. Vai tudo por QI, é verdade. Bom, pessoal, alguém gostaria de falar mais alguma coisa, né? Ah, Tati, e já pode começar com o concurso de 2027? Não, Tati, 2017. Calma, não me envelhece 10 anos ainda não, que eu não estou tão preparado assim para 10 anos de 2017. A homologação dele vence agora, dia 29, 30. É, dia 30 ele foi publicado no Diário Oficial, então vence dia 30. Então o governo precisa também fazer a homologação do concurso, não sei, homologação não, a prorrogação do concurso, para que possa dar posse, né, para esses concursados do concurso de 2017, que foi homologado dia 30 de janeiro, dia 30 de junho de 2018 agora, né? Então a gente ainda tem essa outra briga mais imediata, né? Que é exigir a prorrogação do concurso que já vence agora, né? Erivelton, não entendi o 26 não, Erivelton. Tá, beleza. Então é isso, pessoal. Eu gostaria, assim, já que eu coloquei o texto lá na minha página, né? Lá no meu blog, que eu mantenho ele assim com muito carinho para hoje mesmo eu vou colocar umas coisas lá para quem quiser no meu blog. Não sei se vocês já estão sabendo disso, né? Mas a partir de agora do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, não tem mais aquele conceito A, B, C, né? Agora vai ser tudo nota de 0 a 100. Isso já mudou, vou colocar lá no meu blog depois para vocês verem sobre isso, né? Porque eu acho que isso aí também é uma coisa assim que muitos professores pediam para trocar de conceito para nota, então vai começar isso. A Daiane está perguntando ali, será que o Estado vai fazer processo seletivo todo ano? Daiane, é igual eu falei antes, o problema não é o processo seletivo ou a designação por tempo de serviço. O problema é justamente o cargo ser vago todos os anos. Então não importa, na verdade, se é por tempo ou se não é. Ok? O problema é o cargo ser vago indefinidamente. Esse que é o grande problema. O processo seletivo, ele é muito mais comum quando tem empresa terceirizada, né? Que o Estado terceiriza uma parte da educação. Carla, eu não lembro o que a Ana Paula perguntou. Ela, se puder colocar aí de novo. Oi, Rose, um beijo. Rosemary Miranda de Siqueira. Ô, Cláudio, foi um prazer responder as perguntas e participar com vocês, tá? Zoraia, que saudade. Zoraia, você ainda me deve aquela visita pra gente tomar aquele refrigerante, tá? Você sabe qual refrigerante que estou dizendo. Não posso falar em lives, mas você sabe. É isso, Ney. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, meu querido. Estamos juntos, amigo de longas datas, né? Rogério Hernani. Quanta saudade, hein, Rogério? Sumiu de mim. Eu disse promoção e progressão dos ASBs como ponto Na verdade, o concurso público, Rogério, de provas e títulos, o tempo de serviço ele só pode ser utilizado na segunda fase. A primeira etapa ela é sempre de a primeira fase ela é sempre de provas, né, por nota. A segunda fase é que pode ser utilizado tempo e títulos, né? Então a gente tem que lembrar disso. Concurso normatizado no Brasil, ele não começa logo por tempo ou por título, ele começa com a qualificação mínima, prova. Depois vem títulos, que pode ser o tempo de serviço. Paulo, pelo que eu estou sabendo que eu vou colocar lá hoje ainda, vou estudar, até a educação física parece que vai para nota, viu? Então essa aí é uma coisa que saiu hoje, que já mudou, e eu vou colocar no blog para vocês ainda hoje. Francisco Ney, meu amigo, mandando abraço. Marlinda também, saudades, né? Meus amigos aposentados, tá tudo ali certo, tá pensando, né? Eu tô de férias, rindo na nossa cara. Minha amiga Zilani também, lá de Campina Verde, está aí. Muita coisa boa. A Célia perguntando, até quando vai este ano letivo? Célia, esse ano aqui tá pior. Lembra quando a gente falava assim que 2016 não tinha acabado, né? A gente fazia graça.
Pois é, 2020 também pode ser que a gente passe nesse mesmo vale aí, viu, minha amiga? Não sei até quando que vai isso, não. A Larissa está perguntando, o concurso de 2017 ainda foi... Não, não foi. O concurso de 2017 vai vencer agora, dia 30, tá? De junho. E a gente tem que ficar de olho nisso daí também, porque o concurso, ele tem as amiguinhas ali, igual a Camila, que precisa tomar posse. Minha colega geógrafa e precisa, né? Jaque de Araguari, beijo também, saudade. Muito tempo. Isolondina, minha eterna amiga supervisora. É isso, né? A Larissa Pato está perguntando: os classificados do concurso de 2017 devem procurar advogado? Olha, eu, se vocês me chamarem depois no PV, eu posso passar para vocês um telefone de um advogado que tem um, um, um currículo, né, em, de entrar em ações judiciais por conta de concurso, né? Eu acho isso bastante bacana, certo? Eu posso passar para vocês depois, aqui de Uberlândia e tal. A Aninha Teodoro também está ali falando comigo. Um beijo para você, Conceição, saudades, obrigado, né? E os demais companheiros que estiverem conosco nessa live, né? De um pouco mais aí de. É isso. O Júlio está perguntando, no resumo, Jax, designação para 2021 está incerto. Isso, Júlio, está incerto, mas deve existir, né? Porque você é advogado, né? Você sabe melhor do que eu. Provavelmente o STF vai fazer uma modulação desse processo. Eu acho que não cai imediatamente. Agora, a gente tem que saber, e é isso que eu estava dizendo aqui, né? Como que os nossos deputados e a Assembleia Legislativa vai agir, porque eles é que tem que pressionar ou propor uma modulação e tem que contar isso pra gente, né? Como é que isso vai ser, né? Carla tá falando 2001 pode ter mudança, então, cara, depende da modulação, né? De como é que o STF vai falar isso, porque o impacto a gente tem que pensar também que quando o STF toma uma decisão, ele sempre também pensa na continuidade do serviço público. Quer dizer, qual seria a estratégia do Estado de Minas Gerais para o ano que vem nesse cenário que a gente está de pandemia? Porque, por exemplo, como é que vai fazer um concurso público e juntar, né, 500 pessoas no lugar para fazer prova? Então pode ser que agora eu não tenha condição de fazer isso. Então eu acredito muito nesse processo de modulação do STF realmente para, sei lá, pode ser, eu penso que no intervalo aí de mudanças de uns 3 anos aí provavelmente, né? O Júlio, que estava aí, diretor do conservatório, é advogado, além de ser professor, ele é advogado também, sabe disso. Raramente o STF, quando ele toma uma decisão dessa, né? Ele não vem uma modulação. O que a gente tem que fazer é cobrar justamente dos nossos deputados e do governo de Minas para que eles contem para a gente o que eles estão pensando, né? Para a gente não ser pego de calça curta lá na frente, né? E não saber o que vai fazer, certo? Maria Amélia está ali também, professora de apoio, assim como a Carla, né? Excelente professora de apoio, aliás, está ali conosco, né? Sim, Carlinha, qualquer novidade eu trago para vocês, eu faço outra live, coloco no meu blog, tá? E é isso, gente. Eu queria muito agradecer a vocês pela participação, pela audiência aqui comigo, né? Mandar um abraço para minha amiga Cleide, que mandou um coraçãozinho ali, Cleide Naves, que estou morrendo de saudade dela também. E para todos vocês que ficaram aí comigo, né, nessa live, eu queria agradecer a presença e que a gente fica aí. Ô Fernandão, eu sei que você tá aí. Obrigado, meu amigo. Saudades, viu? Saudades, sim. Vivemos muitas coisas boas, né? Eu vi o trabalho que você fez lá no Lourdão de Carvalho, né? Foi muito bom. A escola acho que nunca mais vai ser a mesma. Eu não vou te ignorar, não. Um beijo, minha amiga. Um beijo, Valéria. Vânia Marra, um beijo pra você também. Valquíria, um beijo. É isso, gente. Obrigado. A gente já vai terminando aqui. Amanda, um abraço. Fernandão, tamo junto. Carla, beijo pra você, Carlinha. E é isso, gente. Então a gente já vai sair daqui, tá? Muito obrigado a vocês. Eu mandei um beijo pra Valerinha. Se eu mandar um beijo pra Valéria, eu nem entro na escola no turno da tarde. Pode deixar. Beijo, Michele. Obrigado, minha amiga. Fica com Deus, tá? Gente, então todo mundo fica com Deus. Muito obrigado a todos vocês. E qualquer coisa que eu puder, né, ajudar e
como que vocês quiserem. É isso, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, uma boa noite para todo mundo, para a Aninha, Cristina que tá aí, é isso, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer coisa vocês mandem uma mensagem pelo Messenger aí que eu volto e respondo vocês, tá bom? Tchau, gente, obrigado, boa noite para todos, fiquem com Deus, vamos lá.